Hoje vou mostrar duas profecias bíblicas que falam da possível reconstrução do terceiro templo em Israel. Lembrando que o nome terceiro templo se dá pelo fato do templo ter sido destruído por duas vezes. Antes de começar, peço que deixe o like e assista até o final. Dessa forma, o algoritmo do YouTube vai recomendar o vídeo para mais pessoas. Compartilhe essa mensagem e juntos, com amor e respeito, vamos tentar abrir os olhos daqueles que não acreditam em profecias bíblicas. Vamos começar. O Templo de Jerusalém era considerado o edifício de maior importância para os judeus. Ele foi construído no Monte do Templo em Jerusalém. Historiadores dizem que seria o mesmo local que Deus teria livrado Isaac do sacrifício. O templo foi local de adoração para o povo judeu por séculos. Conhecido como o Templo do Rei Salomão, o primeiro templo foi construído por Salomão no século X a.C. Era um edifício magnífico, feito de madeira exótica e pedra. Tinha vários ornamentos como ouro e prata. O templo abrigava a Arca da Aliança, que portava a presença de Deus. Em 587 a.C., o primeiro templo foi destruído pelos babilônios e o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. Lembrando que os anos contados antes de Cristo são decrescentes. Conhecido como o Templo de Zorobabel, o segundo templo começou a ser construído 70 anos depois do retorno do cativeiro babilônio e foi concluído em 516 a.C. Ele era menor e tinha menos ornamentos que o primeiro. O líder judeu Zorobabel foi responsável por completar a reconstrução do templo. A destruição do segundo templo foi profetizada por Jesus e está descrito no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1 e 2. Diz assim: Jesus saiu do templo e, quando caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Jesus disse: "Vocês estão vendo tudo isto?" perguntou ele. "Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas." Assim profetizou Jesus. Em 70 d.C., depois da grande revolta judaica, o segundo templo foi totalmente destruído pelos romanos. Comandados pelo general Tito, aproximadamente 70 mil soldados romanos marcharam até Jerusalém, sufocaram a rebelião, destruíram o templo e até os dias de hoje não foi mais reconstruído. Ou seja, antes de grandes eventos, Deus nos envia profecias para preparar aqueles que têm fé e acreditam nele. Agora vamos falar sobre a construção do terceiro templo. A reconstrução do terceiro templo é um evento esperado por muitos judeus e cristãos. A crença na construção do templo é baseada em várias profecias bíblicas. Vou citar aqui apenas duas. Se você tiver a oportunidade, leia o capítulo completo de Mateus 24. Parece que Jesus está falando em ordem cronológica. Vou ler apenas os versículos de 12 ao 15 de Mateus 24. Vamos lá. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Basta fazer uma pesquisa rápida na internet para descobrirmos que o local mais sagrado para os judeus é o local do templo, ou seja, tudo indica que o sacrilégio terrível no lugar santo se refere ao local do templo. Lembrando que o significado da palavra sacrilégio é pecado grave contra local sagrado ou profanação de lugar. Agora, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo de 3 e 4, diz assim: "Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus." Ponto. Aqui fala claramente que o homem do pecado vai se assentar no santuário de Deus, ou seja, se Paulo estivesse se referindo ao templo sagrado, é necessário que seja reconstruído para que a profecia se cumpra.
No mesmo capítulo 2, no versículo 9, diz assim: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, ou seja, muito semelhante com o anticristo profetizado por João no livro de Apocalipse. É possível que seja o anticristo dizendo que é o Messias dos judeus. Isso é apenas uma possibilidade. Fazer afirmativas em estudos escatológicos pode nos induzir ao erro. Para finalizar, alguns grupos judeus estão trabalhando para reconstruir o terceiro templo. Existe em Israel um projeto que se chama Instituto do Templo. O Instituto já tem vários ornamentos para colocar dentro do templo. No entanto, a reconstrução do templo hoje é uma questão complexa e há muitos desafios a serem superados antes que o templo possa ser reconstruído. Pois no local da reconstrução possui o Domo da Rocha, que é uma cúpula sagrada para os muçulmanos. De acordo com essas profecias, tudo leva a crer que o terceiro templo seja realmente reconstruído. Por este motivo, devemos voltar nossos olhos para os acontecimentos a respeito do templo. Peço a todos vocês que compartilhem essa mensagem, deixem o like e se inscrevam no canal para receber mensagens bíblicas. Que Deus te abençoe eternamente, meu irmão e minha irmã.